Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre PTU de Campinas, Lei 11.111 de 2001. E aí estamos chegando no finalzinho da lei, finalmente. Aí estamos indo para o penúltimo capítulo dela, o capítulo 8, que trata sobre as penalidades. Pode observar, né, quase toda lei municipal de tributos, lei tributária, ela no finalzinho normalmente ali tem as penalidades, né, meio que padrão isso. E a penalidade no direito tributário, via de regra, é multa. Há outros tipos de penalidades, dependendo da situação, como, por exemplo, a apreensão de mercadoria, a sanção administrativa, mas, via de regra, né, a penalidade no direito tributário é multa. Então, nós vamos ver algumas multinhas aqui relativas ao descumprimento da legislação relacionada ao IPTU. Então, tá lá, ó, artigo 29. Pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas ao imposto, serão impostas as seguintes penalidades. Ó, aí eu vou trazer aqui para você, mas, ó, por favor, não é para você querer decorar o valor da multa, tá? Isso não vai cair na sua prova. E se cair, é aquela questão que não é para você pensar em fazer. É para você... A banca ela não vai cobrar, difícil... Não vou dizer que nunca vai cobrar, né? Mas a probabilidade dela cobrar valor de multa é irrisória. Então, preenche, não fica ocupando o espaço do seu HD mental com valor de multas. Tem outras coisas mais importantes para guardar, tá? O que é importante entender é como funciona, quais situações que levam à imposição da multa. Aí sim. Então tá lá, ó. Pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas ao imposto, serão impostas as seguintes penalidades. Então, né, descumpriu a obrigação acessória relativa ao IPTU, vai ter as seguintes penalidades. Primeiro, se deixar de efetuar no prazo fixado a inscrição no cadastro imobiliário ou as alterações de dados cadastrais, nos seguintes casos. Lembra que tem que, né, inscrever no cadastro ou alterar o dado no prazo máximo de 30 dias. Então, deixar de efetuar a inscrição no cadastro ou as alterações de dados cadastrais nos seguintes casos. Primeiro, não apresentar as matrículas abertas em virtude de protocolo administrativo de loteamento, desmembramento, remembramento ou modificação de glebe, desdobro, anexação, modificação ou atualização cadastral de lote. Que tem que levar, lembra? Matrícula. Se não levar, vamos ver a penalidade. Deixar de promover a inscrição e atualização dos dados como sujeito passivo do tributo relacionado ao imóvel. Tem que fazer, se não fizer tem multa. Deixar de atualizar o endereço de entrega do carnê nos casos de imóveis cadastrados na categoria residencial. Se acontecer uma dessas três situações aqui, ó, só um detalhe, né? Se o imóvel está na categoria territorial, significa que ele é terreno, não é isso? Quando é terreno, você tem que informar o endereço para entrega do carnê, porque se é terreno, ninguém mora lá. Então tem que entregar, dizer onde é que vai ser entregue, tá? Então, se praticar alguma dessas omissões aqui, ó, para imóveis que o valor venal seja igual ou inferior a 60 mil fix, vai pagar uma multa de 50 fix. Para os imóveis com valor venal superior a 60 mil fix ou inferior a 100 mil, a multa é de 100 fix. E aí, veja, aqui acabei não colocando aqui, mas não tem problema. Eu acabei não colocando aqui, tem mais duas outras faixas aqui de multa, tá? Por que eu digo que não tem problema? Porque não é para você ficar decorando, ok, o valor da multa. O que eu quero que você guarde é que essa multa, pelo não cumprimento, né, das obrigações relacionadas lá ao cadastro imobiliário, não mantê-lo atualizado, não se inscrever, elas vão depender, inclusive, do valor do imóvel, tá? Então, praticou essa infração, não atualizou o cadastro, não inscreveu lá inicialmente, dependendo do valor do imóvel, a multa será maior ou menor, ok? Mas, como eu disse, não é para se preocupar em decorar o valor de multa aqui. O que mais? Se deixar de atender, do 1 pulou para o 3 porque o 2 foi revogado, tá? Então, 3. Deixar de atender a notificação ou intimação em procedimento administrativo tributário e processo administrativo tributário ou como medida preparatória para sua instauração, ou atendê-la de forma incompleta ou parcial. Então, aqui nesse caso, não está relacionado ao cadastro, é outra coisa. É quando o contribuinte ele deixa de atender a uma notificação ou intimação, né, um pedido de informações que a administração trouxe, tá? Então, a administração, durante uma fiscalização, o procedimento preparatório, pede uma informação para o contribuinte. E ele não atende, tem multa. Essa multa, se o imóvel for até 60 mil fix, a multa será de 100 fix. Se for imóvel de 60 mil a 100 mil fix, multa de 200 fix. Se o imóvel tiver de 100 mil a 400 fix, 400 fix de multa. 400 mil fix, 400 fix de multa. E para imóveis com valor superior a 400 mil fix, multa de 600 fix. Também, mais uma vez, não é para decorar nem o valor do imóvel, da faixa, e nem o valor da multa. Só saber que também a multa aqui será
maior quanto maior for o valor do imóvel, tá? Então, tanto no caso de deixar de atender uma intimação, uma notificação do fiscal do IPTU de Campinas, como no caso de não manter o cadastro atualizado, vai pagar uma multa que vai ser maior quanto maior for o valor do imóvel. O que mais? Está lá. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas nesse artigo será feita sem prejuízo da exigência do imposto e das providências necessárias à instauração da ação penal, quando cabível, inclusive por crime de desobediência. Bom, a primeira parte é óbvio, né? O fato de você pagar a multa não quer dizer que você não vai ter que pagar o imposto. Ah, já paguei a multa, então não vou pagar mais o imposto. Não, você tem que pagar os dois. Então a aplicação da penalidade será feita sem prejuízo da exigência do imposto. Os dois serão exigidos separadamente, tá? E também pode haver, inclusive, a tomada de providências para instauração da ação penal. Veja, a Secretaria de Finanças de Campinas não é ela que processa ninguém por crime. Quem processa é o Ministério Público, não é isso? Então, nesse caso, se o fiscal de IPTU de Campinas, ele se depara, o auditor tributário, se depara com uma situação que configura crime, por exemplo, crime de sonegação, o contribuinte intencionalmente não quis pagar o tributo, ele fez alguma fraude lá para não pagar o tributo, aí ele vai comunicar isso para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências. Tá? Ele pode ser condenado, inclusive, por crime, além de ter que pagar o tributo, além de ter que pagar a multa, pode responder pelo crime. Continuando. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos expressamente previstos nessa lei, a imposição de multa para uma infração não exclui a aplicação de penalidade fixada para outra, caso verificado, nem a adoção das demais medidas fiscais cabíveis. Né? Então, às vezes, pode acontecer do contribuinte ter praticado duas infrações simultâneas. Vai pagar duas multas separadas, é isso. Parágrafo 4º. Para cálculo das multas baseadas em unidades fiscais de Campinas, deve ser considerado o valor da UFIC na data da ocorrência do fato gerador do imposto. Tá? Observaçãozinha importante aqui, porque, veja, via de regra, você cobraria a UFIC pelo valor que ela tem na data da cobrança da multa, não é? Essa seria a regra geral, se não tivesse o parágrafo 4º, tá? Mas aqui ele está dizendo que, no caso, se a multa for fixada em UFIX, eu vou considerar o FIC no dia da data da ocorrência do imposto, e não da data da ocorrência da cobrança da multa. O que mais? Parágrafo 6º. Não havendo outra importância expressamente determinada, a infração à legislação do IPTU será punida com multa de 100 UFIX. Então vamos entender. Primeiro nós já vimos, eu disse que você não precisava decorar, mas só entender, né? Que no caso de problemas no cadastro, o cara não se inscreveu no cadastro ou não alterou no prazo, ele vai pagar uma multa que é proporcional ao valor do imóvel. A mesma coisa quando ele deixa de atender alguma intimação da Fazenda Pública Municipal, também vai pagar uma multa proporcional ao valor do imóvel, não é isso? E nos demais casos? Nos demais casos, que não for nem problema no cadastro e não for deixar de atender a intimação ou notificação do fiscal lá do IPTU, nos demais casos ele vai pagar uma multa, essa multa é fixa e será no valor de 100 UFIX, ok? Que hoje vai dar em torno aí do quê? Alguma coisa em torno de 3.000 e tantos, não, 350 reais, não é isso? Ou fica, acho que 3,50? Mais ou menos isso, em torno aí de 350 reais de multa. Parágrafo 7º. As multas por infrações às normas estabelecidas nessa lei serão dobradas a cada reincidência, observando-se que, então antes de ver os demais, vamos ver o seguinte. Então no caso de multa, aqui por infração, aqui então, a gente está falando tudo da multa por não cumprimento de obrigação acessória, tá? Então o contribuinte ele vai pagar uma multa dobrada a cada vez que ele reincidir. Reincidir é quando ele pratica a mesma infração novamente. É reincidente. Aí a multa vai ser dobrada a cada nova reincidência, né, para desestimulá-lo a ser como é que eu posso dizer aí, um infrator contumaz. Para desestimulá-lo a isso, a multa é dobrada a cada reincidência. Observado o seguinte, é considerada reincidência a violação de um mesmo dispositivo legal relativa ao mesmo imóvel, pela mesma pessoa, seja física ou jurídica, depois de transitada e julgada a decisão administrativa referente à infração anterior. Por exemplo, eu não atualizei no cadastro lá de Campinas, do cadastro municipal de Campinas, uma informação relativa ao imóvel que eu tenho. Tá? E aí
eu sou condenado, né, administrativamente por isso, é imposta a multa, eu não recorro, ou recorro e perco. A partir do momento que transitou em julgado administrativamente e eu praticar de novo uma infração, nós vamos dizer que tem um prazo para isso, né? Mas se dentro daquele prazo eu praticar novamente a infração, eu serei reincidente, tá? Mas tem que ser em relação à mesma infração e o mesmo imóvel. E aí, só que tem uma disposição que diz o seguinte, ó, ainda sobre reincidência. Não será considerada reincidência a repetição de fato decorrido após 2 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à aplicação da penalidade. Então foi aplicada a penalidade. Se eu voltar a cometer aquela nova infração no mesmo imóvel dentro de 2 anos, aí eu vou ser considerado reincidente. Se não, não. Se não, eu vou estar limpo, vamos dizer assim, né? É aquela história que nem do réu que é condenado por um crime. O cara é condenado por um crime, aí ele não é mais primário, não é isso? Primário é quem nunca foi condenado. Foi condenado, deixou de ser primário. Só que, passados 5 anos do cumprimento da pena, ele cumpre a pena, depois de 5 anos ele volta a ser primário novamente. Então a história mais ou menos é essa, só que aqui não são 5 anos, são só 2 anos, ok? Agora, se dentro desses 2 anos praticar novamente a mesma infração em relação ao mesmo imóvel, a multa vai ser dobrada. Então, por exemplo, se a multa fosse de 100 o fix, ela passa a ser de 200 o fix. Parágrafo 9º. O sujeito passivo que procurar a repartição fiscal antes de qualquer procedimento da fiscalização tributária para sanar irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto, fica salvo das penalidades previstas, desde que a irregularidade na obrigação principal acessória seja sanada no prazo combinado. Isso daqui é o que o CTN chama, lá no seu artigo 138, de denúncia espontânea. A denúncia espontânea é quando o contribuinte ele reconhece que praticou a infração, por exemplo, não pagou o tributo, não cumpriu a obrigação acessória, mas ele vai lá e cumpre antes do fisco cobrar. Fique bem claro isso, tá? Então, não paguei o tributo mês passado, mas estou pagando agora. Então, aí você não paga multa. Mas você, claro, né, se for o caso, tem que pagar o tributo. Não registrei na prefeitura que eu tinha comprado o imóvel. Não registrei nos 30 dias. Mas antes do fisco cobrar, eu vou lá e registro. Sei lá, no 60º dia eu vou lá e registro. Também não pago multa, porque aí é considerado denúncia espontânea, tá? Isso daqui é para estimular o contribuinte a se autorregularizar, né? Porque é muito melhor para o fisco, claro, que o contribuinte se regularize do que ficar esperando o fisco cobrar e por aí vai. Agora, se já houve algum procedimento da fiscalização tributária, por exemplo, se eu já recebi uma intimação, se eu já recebi um pedido de informações relativo àquilo, aí já não é mais denúncia espontânea. Aí eu estou sujeito ao pagamento da multa, mesmo que eu pague, né, antes do final do processo. Ok? Então isso daqui, como eu disse, tem base lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Que ele fala em outras palavras, mas o parágrafo 9º aqui é tirado justamente desse dispositivo, desse instituto. Ok? Então, regularizou antes do fisco cobrar, regularizou antes de qualquer procedimento da fiscalização tributária, está salvo de multa, basta cumprir a obrigação principal ou acessória. Tá? Agora, se for obrigação principal, não paga a multa, vai ter que pagar a multa de mora, paga. Não paga aquela outra multa que nós vamos ver no próximo bloco, que é a multinha da fiscalização. Multinha, eu falo porque é a multona, tá? Não vai pagar a multa da fiscalização, multa de ofício. Só paga a multa de mora, juros e correção monetária. Ok? Muito bem, vamos ficando por aqui. No próximo bloco tem mais. Bons estudos e até lá!